E aí, maconha Opa! faz bem ou faz mal? Quem quiser fuma, quem não quiser não fuma. Sou Thiago Tagliari, médico urologista, e hoje eu falo desse tema tão controverso, onde de um lado a gente tem o uso cada vez maior da cannabis ou da maconha, uma forma medicinal, enquanto nós temos os efeitos adversos do uso dele recreativo. É maconha, doido. Foi baseado numa palestra que eu assisti no último Congresso Americano de Urologia, dessa médica que eu vou colocar aqui. Excelente palestra, falando sobre o uso da maconha, certo? Quais são os objetivos desse vídeo? O que nós deveríamos saber sobre a cannabis? Como ela afeta nosso corpo? Como que ela funciona no nosso corpo? Os impactos positivos do uso da cannabis medicinal e os impactos negativos. De vez em quando me dá um branco assim. Como que ela pode alterar ou impactar nossa prática clínica? Para começar, o cannabis é a quarta droga de uso recreacional mais consumida do mundo. Em primeiro lugar está o álcool, segundo a cafeína. Terceiro, cigarro, tabaco e por último não, né? Quarto lugar, a maconha, ou a cannabis. No mundo ocidental, atualmente é a droga recreativa mais consumida. Tá? Só nos Estados Unidos tem mais de 48 milhões de usuários. Isso dados de 2018. E só aumenta esse número. Principalmente esse número é maior dentro dos adultos. Tem uma tendência aos homens fazer o uso mais significativo da droga, mas na população adolescente as mulheres usam mais. Não me diga! Mas onde que começou, né, o uso da maconha? Faz uns 400 anos. Desde quando eu nasci no mundo, eu já comecei a fumar e nunca mais parei. O primeiro relato é de 2.700 anos antes de Cristo. Tudo isso? Não sabe se é dos chineses ou dos japoneses, Agora todas as peças se encaixaram. mas 2.700 antes de Cristo já tinha alguns registros do uso da cannabis, né, do cânhamo, pelo imperador chinês Shen Nung. E os estudos medicinais da droga começou por volta de 1900. É uma droga complexa, tem mais de 480 compostos. Nós temos dois principais compostos que a gente mais presta atenção. Primeiro, o THC, ou Delta 9 tetrahidrocannabidiol. E o outro é o CBD, ou canabidiol. E qual que são os efeitos dessas drogas? O THC, ele tem um efeito psicoativo. Ele dá a sensação de alteração cognitiva, ele deixa euforia, enquanto o CBD, ele tem umas alterações não tão importantes do ponto de vista psicológico. Quais são os usos? Com ansiedade, alguns tipos de pessoas que vomitam muito, desmaios, alternantes. Tem um efeito anti-inflamatório importante, tem um efeito neuroprotetor, tem um efeito antioxidante, tudo isso dentro do canabidiol. Hoje nós temos mais de 1000 tipos de cannabis no mundo, várias plantas da maconha. Uma coisa interessante é que o nome cannabis, ele é o nome de uma substância que tem no nosso corpo. Alguém já deve ter ouvido falar de sistema dopaminérgico, colinérgico, enfim. Existe um sistema endocannabinoide no nosso corpo. Que nem eu vou mostrar esse diagrama aqui, ele tem diversos receptores no corpo inteiro. Dentro do sistema nervoso central, até as gônadas, enfim. É muito complexo daí. Então, o receptor endocannabinoide nada mais é do que algumas substâncias que elas vão atuar em diversas funções do nosso organismo. E o que tem a ver o sistema endocannabinoide com o uso do cannabis? De fora, né? Ou fumando, tomando remédio, enfim. Claro, eu fumo no cachimbo, porque o que faz mal é o papelzinho. O cannabis que você toma de forma ativa, ele vai atuar nesses receptores. Você tem as suas substâncias que você produz de forma controlada que atuam nesses receptores. Quando você faz o uso do cannabis, você joga mais substâncias nesses receptores. Então, dependendo do tipo de receptor que você está atuando, dependendo do local que está agindo, você vai ter efeitos diferentes. Por isso que tem tantas utilizações, né? Mas e aí, quais são as formas de você ter esse cannabis dentro do seu organismo? Ah, nunca nem vi. Primeiro delas, você já sabe, fumando ou pelo vaping. Tem gente que faz infusão na forma de chá, dá pra você ingerir com doces, algumas pessoas comem pura. Aí não, aí ele extrapolou. Existem algumas aplicações sublinguais, existem alguns tipos de géis que você aplica, você tem uma absorção, você também pode ter cápsulas ou até mesmo suplementos contendo essas substâncias do cannabis. O que a gente deveria saber sobre segurança do uso dessas substâncias? O uso da maconha de forma recreativa pode trazer algumas alterações na nossa saúde mental. Se você tem alguma tendência a ter o transtorno bipolaridade, por exemplo, ela pode agravar ou pode exacerbar esses sintomas. Além disso, pessoas que fazem uso frequente da maconha têm uma chance maior de desenvolver depressão. E tem pessoas que têm alguns distúrbios, principalmente esquizofrenia, você pode antecipar ou agravar esses sintomas. Além daqueles efeitos colaterais de quem faz uso corriqueiro, dor de cabeça, sonolência, aumento do apetite, boca seca. Atualmente, nos Estados Unidos, existem algumas drogas que são aprovadas pelo FDA. FDA é o nosso equivalente da Anvisa. Quais são essas drogas? Tem o Epidolex, marca
tá? Epidolex, que é um líquido à base de CBD. Para que serve isso aqui? Ele usa no tratamento de convulsões severas, né? Ele vai diretamente naqueles receptores que vão agir nas convulsões, que eu coloquei naquele diagrama anterior. Além disso, tem o Marinol e o Sindor, são duas drogas que usam THC sintético. Eles tiram aquele efeito THC e ele ajuda na prevenção de náuseas em pacientes que estão sendo submetidos à quimioterapia e aumenta o apetite, principalmente aqueles pacientes que têm uma síndrome consumptiva. O que é síndrome consumptiva? O cara tá perdendo massa porque não come. Com HIV, por exemplo, HIV quando ele evolui pro AIDS. Existe outro medicamento que é o Nabilone, também que é de THC, ou Cesamet. Esse monte de nome é tudo nome comercial. Que ele atua principalmente nas náuseas, tá? Durante a quimioterapia. Mas e aí, cannabis medicinal? O que é? Eles vão pegar a cannabis, ou na forma de óleo, ou na forma do cigarrinho do demônio, e vai fazer um uso visando amenizar alguns sintomas. E ela é usada para quê? Principalmente, né? Pacientes que têm algum tipo de câncer, que têm dor crônica, HIV, epilepsia, glaucoma, tudo isso pode ser utilizado com a cannabis de uso medicinal, né? Que é o uso da maconha de forma medicinal. Isso aqui, uma tabela de Minnesota mostrando mais ou menos a quantidade de coisas que a gente pode tratar fazendo uso da cannabis medicinal. Ela é muito utilizada no tratamento do câncer. Você pode ver que todos os trabalhos, basicamente, eles são relacionados ao tratamento do câncer. 25% dos pacientes que têm câncer nos Estados Unidos fazem uso de algum composto derivado da maconha. Existe mais de 50% desses pacientes, eles têm um desejo de procurar essa maconha. Outro uso muito importante são nas mulheres na pós-menopausa. Ela ajuda principalmente as mulheres que têm uma dificuldade de atingir o orgasmo. Tudo isso estou falando dados dos Estados Unidos, tá bom? Não é da nossa realidade. Mas é uma coisa importante que ele precisa entender, tá? Que tudo isso, todo esse uso da medicina, da cannabis medicinal, ela tem alguns riscos, tá? Isso é muito importante, não é só coisa boa, né? Eu só falei de coisa boa agora. Quais seriam essas coisas ruins, né? Que eu já falei, tem aquelas pessoas que têm alguns riscos, né? De esquizofrenia, de depressão ou de transtorno bipolar. O uso frequente a longo prazo da maconha, hoje a gente sabe que pode aumentar a chance de vômitos, pode causar doença periodontal. Tem uma alteração hormonal que pode levar um homem a ter ginecomastia, aumento das glândulas mamárias, tetinhas. Além de que o uso do cigarro, né, da maconha, aumenta a chance de bronquite, câncer de pulmão, igual o cigarro normal, tá? Então aumenta o risco de AVC, infarto e doenças vasculares. Então assim, não são só coisas boas do uso da maconha. E o mais importante é qual que é o impacto, que eu acho que é o grande intuito desse vídeo, é qual que é o impacto desse uso da cannabis medicinal com a saúde masculina. O que nós sabemos? Pessoas que fazem uso de maconha têm uma chance maior de ter câncer de testículo. Está comprovado. Quem usa maconha, existe uma alteração hormonal e essa pessoa vai ter uma alteração na formação do espermatozoide. Essa alteração na formação do espermatozoide pode levar à infertilidade. Com essas alterações, o espermatozoide saudável, aquele que é em grande quantidade, se mexe bastante e consegue fecundar. Só que usar maconha vai ter uma diminuição da motilidade, diminuição da quantidade, de uma qualidade de um modo geral do espermatozoide. Além de que a pessoa pode ter uma produção alterada também da testosterona. Essa produção de testosterona alterada pode diminuir a libido, em alguns casos força muscular, ou causar disfunção erétil, que é um problema muito sério para a vida do homem. E por que a gente está falando de tudo isso? É muito importante hoje nós discutirmos o uso da maconha de um olhar crítico. O que seria esse olhar crítico? Nós sabemos que existe um uso importante dentro da medicina. Existe um espaço para o uso dentro da medicina. Existe um espaço para os pacientes usarem isso e terem uma melhora da qualidade de vida. Mas nós não podemos romantizar. O que seria romantizar? Você pegar uma droga de abuso e usar como uma justificativa para fazer uso recreativo. O uso recreativo ele tem que ser recreativo, que nem o uso do álcool ou o uso do cigarro. Não existe doses recomendadas. Pensando na saúde de um modo geral. Então é muito importante a informação do paciente, porque com a informação do paciente ou da pessoa, ela não vai ter ilusões do que ela está fazendo e ela vai saber exatamente assumir a responsabilidade de possíveis consequências desses atos. Beleza? Eu acho que é um tema complexo. Eu gostei muito dessa aula que eu assisti no último congresso americano. Eu vou deixar aqui o nome da médica que apresentou isso aqui. Eu vou deixar aberto para comentário, para contato. Qualquer dúvida que você estiver, estou à disposição. Se ficou alguma dúvida ou alguma informação imprecisa, pode compartilhar comigo. Eu vou ter o maior prazer de estar conversando com vocês sobre isso, tá bom? Até a próxima. Um abraço.